Boa tarde, turma. Todo mundo bem? Como que foram de férias? Espero que todos tenham descansado bastante nas férias. Hoje nós vamos retornar às nossas aulas online. Nós vamos começar com língua portuguesa, unidade 2, Entre sabores e descobertas. Capítulo 2, Existe ciência na culinária? Das páginas 54 a 59, integrando consciências. Hiroshi, a caixa do cereal diz que ele é rico em ferro. Você sabe o que isso quer dizer? Sim, Masaru. Quer dizer que esse mineral faz parte da composição do cereal. Que legal! Mas como posso saber se isso é verdade? Eu conheço um experimento muito interessante sobre o assunto. Venha, eu vou lhe mostrar. A seguir, conheço o experimento que Hiroshi mostrou a Masaru. É possível encontrar na embalagem de alguns cereais matinais a informação rico em ferro. Podemos, por meio de um experimento, descobrir se essa informação é verdadeira. Veja abaixo. Você sabia? O ferro é um mineral essencial para a nossa saúde. Ele está presente na composição do nosso sangue e previne doenças como anemia. Olha que interessante, gente. Vocês conhecem o ferro, né? Que é aquela placa, né, de ferro, tudo. Mas o ferro ele também está presente no nosso sangue. Ele faz parte do nosso organismo. E ele é muito importante para evitar doenças como, por exemplo, a anemia. Certo? Bom, vamos para a experiência. Se vocês puderem fazer ela em casa e quiserem fazer em casa, ela é bem legal. Se não, nós vamos ver o relato aqui na aula mesmo, tá bom? Então, tem ferro aí? Materiais: um punhado de cereal matinal, um pilão, uma folha de papel, um bom ímã. Procedimentos: primeiro, triture o cereal no pilão até deixá-lo em pedaços bem pequenos. Depois, arrume os flocos de cereal sobre o papel, de modo que fiquem bem juntinhos. Em seguida, passe o ímã por baixo da folha, bem embaixo de onde está o cereal. É preciso tomar cuidado para não fazer o papel se movimentar nessa hora. Observe com atenção o que acontece com os flocos. Resultado: os flocos de cereal, com a aproximação do ímã, movimentam-se, eles vão se mexer. Conclusão: o fato de os flocos de cereal movimentarem-se é devido ao ímã ser um material que tem o poder de atrair metais, como o ferro. Portanto, o cereal é utilizado neste experimento. Contém mesmo ferro em sua composição. Viu, Masaru? Podemos concluir que há mesmo ferro nesse cereal. Então é verdade o que está escrito na embalagem. Olha que interessante, gente. Fazendo esse experimento, vocês podem ver que o ímã vai ser atraído pelo cereal. Ele vai atrair o cereal, né? E o ímã, ele atrai metais, como o ferro, por exemplo. E isso prova que no cereal que está falando que é rico em ferro, realmente tem ferro. Bacana, né? Hora de explorar o texto. As descobertas científicas apresentam diversas informações sobre o mundo em que vivemos. Elas são possíveis graças à realização de inúmeros experimentos. O texto que você acabou de ler conta como foi realizado um determinado experimento. Por isso, é chamado de relato de experimento. Então, turminha, nós já estudamos outros tipos de texto, né? Nós estudamos a carta, nós estudamos diário, nós já falamos um pouco sobre notícias e agora nós estamos falando sobre relato de experimento. O relato de experimento é isso, é você fazer uma experiência e explicar oralmente ou escrito, de forma escrita, passo a passo de uma experiência, tá? Então tem que explicar quais são os materiais usados na experiência, como que você faz a experiência e qual a conclusão que você chegou nessa experiência, certo? Agora que nós já fizemos a leitura do conteúdo, nós vamos dar continuidade às atividades do Manual do Aluno nas páginas 54, 55, 56, 57, 58 e 59, até o Integrando Consciências. O Integrando Consciências nós não vamos fazer online, nós vamos esperar voltar às aulas físicas para fazer pessoalmente, tá bom? Então vamos lá. Página 54. Exercício 1. Você costuma fazer experimentos em casa? Se sim, quais você já fez? Então, você vai me dizer aí na 1, se além da escola, porque na escola nós fazemos experimentos, mas em casa você também faz alguma experiência? Se você faz, quais você já fez? Certo? É a resposta pessoal.
Exercício 2. Um experimento serve para dar uma notícia, contar uma história ou comprovar se uma informação é verdadeira. E aí, o experimento ele serve para nós darmos uma notícia sobre alguma coisa que aconteceu, contar uma historinha, que nem a gente conta na sala, ou se o experimento serve para nós comprovarmos se uma informação é de verdade, se aquilo é real ou não. Para que serve o experimento? Certo? 3. Responda oralmente. Oralmente é falando. Para quem não lembra o que é oralmente, é falando. Responda falando. De todas as experiências de ciências que você já fez, qual foi a descoberta de que você mais gostou? A resposta é pessoal de cada um. Né? Cada um vai me dar. Ai, eu gostei mais da experiência que eu fiz lá no 2º ano. Então, vocês me dizem oralmente qual foi a experiência que vocês mais gostaram. 4. Também é uma resposta oral e é pessoal, certo? Na experiência que você mais gostou, que você falou lá na atividade 3, me explica quais são os materiais, o procedimento, o resultado e a conclusão que você chegou na experiência, certo? Página 56. Exercício 1. Para que serve um texto escrito em uma experiência? Ele serve para descrever um experimento e apresentar resultados de observações e pesquisas relevantes para a sociedade? Ou ele serve para contar sobre a vida de cientistas famosos? Então, para que serve o texto da experiência? Na experiência, nós vamos falar sobre os cientistas famosos que fizeram as experiências? Ou será que nós precisamos colocar os resultados do que nós observamos na experiência? Para comprovar se essa experiência vai dar um lado positivo ou negativo, né? Exercício 2. Você acredita que um relato de experimento pode ser feito apenas por cientistas e pesquisadores? Explique de forma oral a sua resposta. Então, também é uma resposta falada. Você vai me dizer se você acredita que uma experiência pode ser feita por outras pessoas ou só por cientistas e pesquisadores. São só cientistas e pesquisadores que fazem experiências? Exercício 3. Pinte nos quadros abaixo quais são os meios de comunicação onde podemos encontrar experimentos. Então, nós temos aí embaixo site, rádio, jornal, TV, revista e cartaz. Nesses meios que tem aí embaixo, quais deles que nós podemos usar para ver experimentos ou relatos de experimentos? O site seria viável porque ele é uma forma escrita de mostrar um relato de experimento? E a TV? A TV é imagem, mas na TV também não dá para mostrar uma forma escrita de experimento? Mostrar lá a receitinha do experimento? E o rádio? O rádio, será que dá para você ver um relato de experimento? Dá para você ler um relato de experimento? Revista? Na revista dá para você ver um relato de experimento? Um texto com a receita? E no jornal? O jornal ele é uma forma escrita? Ele é uma forma escrita. Mas no jornal nós podemos encontrar receitas de experimentos, receitas culinárias, experiências. Será que no jornal tem isso? E em cartaz? Ele também é uma forma escrita. Mas será que cartaz dá para encontrar um texto completo com o experimento, tendo lá o material, o procedimento, a conclusão? Será que no cartaz também tem? Então, vocês que vão responder. Página 57, exercício 4. Ligue os nomes das partes às informações extraídas em um relato de experimentos, certo? Então, tem aí. É possível encontrar na embalagem de alguns cereais matinais a informação rico em ferro. Podemos, por meio de um experimento, descobrir se essa informação é verdadeira. Embaixo. Portanto, o cereal utilizado nesse experimento contém mesmo ferro em sua composição. No meio, temos introdução, materiais, procedimentos, resultado e conclusão. E do outro lado nós temos: primeiro, triture o cereal no pilão até deixá-lo em pedaços bem pequenos. Embaixo, os flocos de cereal, com a aproximação do ímã, movimentam-se. E por último, um punhado de cereal matinal, um pilão, uma folha de papel, um bom ímã. Então lá, é possível encontrar na embalagem de alguns cereais matinais a informação rica em ferro.
podemos, por meio de um experimento, descobrir se essa informação é verdadeira. Isso aí seria a introdução, materiais, procedimentos, resultado ou conclusão. Onde que fica essa parte do texto? Lá no início, no meio, ali onde explica quais são os materiais que nós vamos usar, ali nos procedimentos, ele é o resultado ou ele é a conclusão que nós chegamos? Embaixo. Portanto, o cereal utilizado nesse experimento contém mesmo ferro em sua composição. E aí, o que será que é isso? Essa parte fica lá no início, fica ali no meio, fica ali no final na conclusão? Onde que fica essa parte? Primeiro triture o cereal no pilão até deixá-lo em pedaços bem pequenos. E aí, o que será que é isso? Primeiro triture o cereal. Isso daí é um modo de fazer? Ele é um procedimento? Ele é um material que nós vamos usar? Ele é resultado? E o último, um punhado de cereal matinal, um pilão, uma folha de papel e um bom imã. E isso seria material, procedimento, resultado? Vocês têm que pensar e ligar o quadradinho no lugar certo, tá bom? Exercício 5. Pense e discuta com um adulto o que você acha que poderia acontecer se passasse o imã pelo cereal ao invés de passar embaixo do papel. E aí? A gente passa embaixo do papel o imã para ver que o cereal contém ferro mesmo, porque o cereal gruda através do papel no imã. Se nós passássemos o imã direto no cereal, será que daria certo? O que vocês acham? Será que seria do mesmo jeito? Será que o cereal iria grudar no imã? Será que daria certo isso? Ou será que precisa mesmo do papel para passar o imã por baixo do papel? Tem que pensar. Eu acho que não daria muito certo. E vocês, o que vocês acham? Exercício 6. Na sua opinião, um relato de experimento contém uma linguagem mais próxima do dia a dia, assim como em uma carta ou em um diário? E aí, vocês olhando lá aquele experimento que nós lemos anteriormente, ele é mais próximo da nossa linguagem do dia a dia, como se vocês estivessem escrevendo uma carta para um amigo ou escrevendo no diário de vocês? É uma linguagem do jeito que nós falamos na sala de aula, da forma que vocês conversam com o papai e com a mamãe? O que vocês acham? Exercício 7. Pinte o quadro que mostra a afirmação correta quanto à linguagem usada em um relato de experimento. Então, ali embaixo tem 2 quadrinhos. A linguagem usada no relato de experimento é formal, pois usa palavras próprias da área científica. E embaixo, a linguagem usada no relato de experimento é informal, pois usa palavras do dia a dia. E aí, qual que vocês devem pintar? O relato de experimento é a forma que nós conversamos lá na sala de aula, no nosso dia a dia, descontraído, ou ele tem uma forma mais científica de falar, usando palavras mais específicas? Pintem o quadrinho correto. Página 58. Observe a lista de materiais utilizados no relato de experimento. Um punhado de cereal matinal, um pilão, uma folha de papel, um bom imã. Os materiais são apresentados por meio de um gênero textual que você já conhece. Qual é esse gênero textual? Os materiais são apresentados em forma de parlenda? É um poema? Ou é uma listinha ali explicando o que vai precisar? Exercício 9. Qual outro texto, além do relato de experimento, que também relaciona os materiais e as ações para obter o resultado? Então, nós temos o relato de experimento ou a experiência, que explica ali o modo de fazer, os materiais necessários e o que você vai ter como resultado, certo? Qual é o outro gênero textual que nós também já aprendemos, que vocês também vão precisar usar materiais, modo de fazer e resultado? É uma cantiga? É uma notícia? É uma receita? Ou é um anúncio? 10. Qual o resultado do experimento mostrado por Hiroshi? Então, vocês vão olhar lá no experimento que nós postamos nos slides anteriores, ou também vocês podem olhar na página 55 do manual, onde tem lá o experimento, e vão me dizer qual é o resultado que o Hiroshi teve com o experimento dele, ok? Exercício 11. Em um experimento, todo resultado permite que façamos uma conclusão? Letra A.
Qual a conclusão do experimento do Hiroshi? Então, vocês vão voltar lá no experimento e vão me dizer qual foi a conclusão desse experimento que o Hiroshi fez, certo? Letra B. A conclusão do experimento respondeu a qual dúvida? Qual era a dúvida que eles tinham que o experimento respondeu? Certo? Respondam aí. Página 59, exercício 12. Observe o trecho abaixo e responda as questões. Primeiro, triture o cereal no pilão até deixá-lo em pedaços bem pequenos. Depois, arrume os flocos de cereal sobre o papel, de modo que fiquem bem juntos. Agora, passe o ímã por baixo da folha, bem embaixo de onde está o cereal. É preciso tomar cuidado para não fazer o papel se movimentar nessa hora. Observe com atenção o que acontece com os flocos triturados. As palavras em destaque indicam ação ou emoção? Então lá tem umas palavrinhas em negrito, né? Ela tá um pretinho mais escuro. Essas palavras triture, arrume, passe, observe, elas são uma ação ou elas são uma emoção? Elas estão falando para você fazer alguma coisa ou elas estão falando sobre os nossos sentimentos? Além disso, essas palavras indicam um pedido ou um comando? E aí, triture, arrume, passe, observe. Está pedindo para você fazer essas coisas ou está falando que você deve fazer essas coisas? Se estiver pedindo, é um pedido. Se estiver falando que você deve fazer isso, é um comando. Exercício 13. Entre os materiais necessários para o experimento que vimos está o pilão. Você conhece esse objeto? Consulte o dicionário e copie o verbete que descreve esse objeto. Ai, mas eu não tenho dicionário. Procura no dicionário online. Online nós também temos dicionário. Então vai lá no Google e procura significado da palavra pilão. E aí você vai copiar o verbete. Lembra que nós estudamos o que é verbete? Que são as explicações que tem no dicionário? Então, você vai pegar essa explicação e escrever aí. É isso. Ufa, missão cumprida! Agora que viram todo o conteúdo desse capítulo e escutaram as explicações para resolver os exercícios, vamos fazer tudo com capricho e dedicação. Não esqueçam, em caso de dúvida, estou à disposição. Beijinhos da sua professora.